chegou aqui agora, hoje nós estamos gravando um vídeo para meditar e nós vamos meditar em cada livro a partir do livro de Romanos. Eu vou fazer uma explicação, uma explanação sobre cada capítulo de Romanos e espero ajudar você a compreender melhor a Bíblia e a Palavra de Deus. Assim que nós terminarmos os próximos livros, nós vamos voltar para o início do Evangelho de Mateus para a gente poder explicar e a gente entendendo os contextos, vou ler versículo por versículo, dentro de todos os textos a quais o seu contexto devido. Amém? Então, irmãos, eu vou começar, não no prefácio, mas vou começar a partir do capítulo 8 de Romanos 1. Amém? Vou fazer uma oração aqui, amém, irmãos, para Deus abençoar esse vídeo, que eu venha falar de tudo aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pai eterno, soberano, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha me inspirar aqui agora com o Espírito de sabedoria e revelação da palavra, Senhor. Me enche com o Espírito de sabedoria e revelação para eu poder falar da palavra de Deus para os irmãos que estão assistindo esse vídeo. No nome de Jesus, amém. E se você que chegou agora não é inscrito, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho das notificações e eu vou ser muito grato a você. Então, irmãos, o primeiro capítulo fala assim, começa assim, né? Lembrando, Paulo escreveu essa carta aos Romanos, porque já tinha uma igreja em Roma também, foi fundada em Roma. Então ele tinha um interesse de conhecer os romanos, estar com os irmãos para falar do Evangelho, falar da Palavra de Deus e fazer exortações com eles também. Então, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé, ou seja, uma fé é anunciada por causa que eles têm uma fé grande e fervorosa no Senhor. Capítulo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Capítulo 11. Porque desejo ver-vos, para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, ou seja, para edificação da igreja. Ministrar dons são para edificação da igreja de Cristo. Amém? O capítulo 12 diz: isto é, para que juntamente convosco seja consolado pela fé mútua, quanto a vossa como a minha. Então, isso está bem entendido, né, irmãos? Não quero, porém, irmãos, que ignoreis muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também entre vós de algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto dos gregos como os bárbaros, tanto sábios como ignorantes. E assim, tanto está em mim, e estou pronto para também vos anunciar o Evangelho que está a vós que estáis em Roma. Então, a Epístola de Romanos está aqui, assunto da Epístola, justiça pela fé. Então, por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro, o judeu, também o grego. Porque ele se encobre e a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Né, irmãos? Então, muita gente fala que dízimo faz a pessoa perder a salvação, fala que várias coisas fazem a pessoa perder a salvação, fala que igreja que salva, mas igreja não salva. Dar dízimo, a falta de você dar o dízimo, você não vai perder a sua salvação, porque Romanos deixa bem claro que a justificação vem pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, agora eu vou falar da idolatria e depravação dos gentios. Nesse texto aqui, nessa parte desse texto, Paulo ele critica a conduta dos romanos e menciona para a igreja de Roma para que eles não tenham as mesmas práticas que os romanos têm, que é de abandonar o uso
né, habitual da mulher, né, e ter relações entre homens do mesmo sexo. E a mesma coisa são as mulheres, né? Em Roma, as pessoas só procuravam mulher só para poder procriar. Amém? Então, por quê? No capítulo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Eu vou procurar o significado dessa palavra e vou colocar na descrição do vídeo. Então, porquanto tem conhecido a Deus, não tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, aqueles que eram sábios se tornaram-se loucos por causa do pecado, né, deles se inflamarem em paixões, mantendo relações sexuais uns com os outros, né? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aqui ele já está falando da parte da idolatria. Pelo que também Deus entregou as concupiscências do seu coração, ou seja, desejo da carne. Os desejos da carne, aquela consciência da prática de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Deus está falando disso aqui. De desonrarem da imundícia, das concupiscências do seu coração e a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, ou seja, homens com homens, mulheres com mulheres, e nesse sentido. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, o capítulo 25 nos mostra que a abominação, como Deus ele reprova a conduta de pessoas que têm relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Isso aqui, irmãos, eu estou falando, mas não para atacar ninguém, sabe? Eu quero deixar bem claro aqui, longe de mim atacar qualquer pessoa. Todas as pessoas vão ser julgadas diante de Deus. Deus vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras, né? Então, 26. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, é a relação sexual entre homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. Capítulo 28. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, ou seja, coisas que são contrárias à vontade de Deus. No capítulo 28, estão cheios de toda iniquidade. Iniquidade é pecado, irmãos. Pecados graves, né? Prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Isso é que essas pessoas que praticam esses tipos aqui de relação, que Deus fala na palavra dele, como Deus vê essas pessoas, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infames, nos contratos, sem feição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia,
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também os que consentem aos que as fazem. Ou seja, esse texto aqui no final, o 32, ele fala que Deus também vai condenar quem também apoia essa prática dos romanos. Então, irmãos, na Bíblia, na Escritura Sagrada, não há parâmetro para aprovação de Deus na relação entre pessoas do mesmo sexo, porque eu não quero ofender ninguém, a palavra tem, mas não cabe a mim julgar você, porque quem vai te julgar é Deus. Então eu falei para você o que você precisava ouvir, a verdade que é a palavra de Deus, e aí vai caber a Deus julgar a sua vida se você quiser continuar no erro. Mas se você se arrepender, meu irmão, Deus ele vai entrar com misericórdia na sua vida. Se você falar para Deus, Deus, eu quero renunciar a isso, porque Jesus, irmãos, ele mandou a gente renunciar a nossa vida e os desejos da nossa carne, né? Desejo da prostituição, avareza, muitas coisas que foram ditas e citadas nesse texto aqui também. Então Deus, irmãos, ele reprova toda conduta contrária ao que ele estabeleceu em Gênesis. Em Gênesis Deus fala, deixará o homem a sua mulher, o homem seus pais, e se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então, bom, a união para que a pessoa, tanto hétero, qualquer pessoa, possa ter algo abençoado diante de Deus, é o casamento instituído lá em Gênesis. Fora disso, é reprovado por Deus. Sexo entre pessoas solteiras, fornicação e imoralidade sexual, prostituição, e todas essas coisas cabem essas palavras ao que tais pessoas praticam. Então, irmãos, esse é o texto que eu li, que eu espero que tenha sido esclarecido. Se você tiver dúvida, pode perguntar. Obrigado por ter assistido até o final e que Deus abençoe sua vida com toda sorte de bênçãos. Amém.